Os millennials estão morrendo e ninguém parece se importar. Criticados pelos boomers e zombados pela geração Z, lutam silenciosamente para sobreviver. Em 2019, os millennials com idades entre 25 e 34 anos atingiram 128,8 mortes por 100 mil, um número que não era visto desde meados dos anos 90. Depois, a Covid aumentou esse número para mais de 180. Por que essa geração enfrenta uma crise pouco discutida? O que tornou os millennials assim e quem ou o que influenciou suas dificuldades? Sou Josh e no episódio de hoje do The Infographics Show, exploramos a psicologia de um millennial. Quer gostem ou não, os millennials estão moldando o mundo. São 72,1 milhões superando os baby boomers, e seu impacto é inegável. Existem outros dados interessantes e inesperados sobre os millennials. Eles são a geração mais independente da história, não apenas das últimas décadas, mas de toda a história registrada. Dados de 2025 da Soulstone indicam que, ao contrário do que acreditam os boomers, seus pais, os millennials, apresentam altos índices de autossuficiência e autonomia. Eles não apenas seguem a correnteza, mas traçam seu próprio caminho. Faz sentido. Eles são a única geração que restou no escritório que consegue usar o computador sem ajuda. Mas muitas outras coisas na vida deles não estão indo tão bem. E isso começou antes mesmo de eles chegarem ao ensino médio. Os baby boomers nasceram e entraram na economia sob circunstâncias completamente diferentes dos millennials. E isso criou um descompasso. Eles acreditavam que, com trabalho duro, seria possível crescer, ganhar bem, ter uma casa e formar família. Mas isso não é a realidade dos filhos deles. Em 2022, quase 16% dos millennials ainda moravam com os pais. E, nessa época, o millennial mais jovem já tinha 26 anos. Vamos supor que você é um millennial de 32 anos que voltou a morar com os pais. No último ano, você enviou 500 currículos, você começou com vagas na sua área, depois tentou algo mais ou menos relacionado, e agora está enviando currículos para qualquer coisa que pague. E o pior de tudo, falta um mês para você pensar em criar uma conta no OnlyFans. Seu pai não entende porque você não pode só ir à empresa, se apresentar e pedir emprego. 62% da geração dele concorda com essa tática, comparado a apenas 40% dos millennials. Boomers ficaram em média 10 a 15 anos no mesmo emprego, enquanto millennials têm sorte se ficarem de 3 a 5 anos na mesma empresa. Morar juntos também significa unir duas psicologias distintas sob o mesmo teto, principalmente quanto ao estado psicológico de cada um. Os millennials são mais abertos sobre emoções, dificuldades e buscam ajuda sem problemas. Em 2021, pesquisa com 2.000 americanos mostrou que 45% dos millennials estão dispostos a buscar terapia, enquanto entre os baby boomers, esse índice foi de apenas 8%. Isso ocorreu em uma pesquisa durante a pandemia. Quando se esperava mais necessidade de ajuda, talvez essa convivência sob o mesmo teto tenha gerado atrito entre millennials e baby boomers. Não é só narrativa da mídia. O professor Felix Dunbold, da UCL School of Management, constatou que essas duas gerações demonstram mais animosidade entre si do que com outras. Enquanto boomers temem que valores dos millennials mudem seu estilo de vida, os millennials se preocupam com questões mais práticas. Eles observam as gerações mais velhas não deixarem empregos ou venderem casas, dificultando que millennials construam seu futuro. O resultado é prejuízo real para suas carreiras, finanças e oportunidades. Essa diferença de visão pode explicar por que os millennials enfrentam seus problemas com tanta abertura. Eles cresceram com a mentalidade de aguente firme dos boomers, que não ajudou a família. Agora, buscam cuidar da saúde mental. Eles vão precisar de muito trabalho psicológico, pois a era em que os millennials cresceram causou sérios danos à sua psicologia. Imagine que é 2003 e você, um millennial, está começando o ensino médio. Seu corpo muda e você se sente um pouco inseguro, algo normal na adolescência. Nos anos 2000, quando a maioria dos millennials ainda era adolescente, algo deu errado. Mídia, sociedade e até suas famílias notaram suas dificuldades. Eles aumentaram essas dificuldades, tornando-as 1000 vezes piores. No início dos anos 2000, o visual heroin chic dos anos 90 já dominava a cultura popular. Em revistas e na TV, a maioria das mulheres virou praticamente pele e osso, o que teve consequências reais. As taxas de anorexia e bulimia aumentaram muito. De acordo com um estudo de Zhao e Encinosa, entre 1999 e 2000 e 2005 e 2006, as internações por transtornos alimentares explodiram.
Isso ficou claro entre os millennials, então pré-adolescentes, adolescentes ou no início dos 20 anos, as internações aumentaram, 18% para pessoas de 12 a 19 anos, 19% para pessoas de 19 a 30 anos e 119% para aquelas com menos de 12 anos. Uma geração inteira estava sob ataque. Os millennials cresceram com algumas das imagens corporais mais distorcidas de todos os tempos, e isso não mudou para muitos deles. Em uma pesquisa de 2020 sobre confiança corporal, as mulheres millennials foram as menos confiantes. Mulheres de 25 a 34 anos avaliaram sua confiança em 37 de 100. Isso nem chega à metade de uma nota vermelha. Se está curtindo esse mergulho na psique de uma geração que achou torrada com abacate um investimento, curta, compartilhe e inscreva-se. Isso faz os roteiristas se sentirem mais adultos. Se lutar constantemente contra o próprio corpo para se manter magro já não fosse cansativo o suficiente, os millennials teriam seu primeiro contato com outra mentalidade que os assombraria pelo resto da vida: a cultura da correria, também chamado de caminho para o burnout. Você é millennial e, em 2006, está para se formar no ensino médio. Seus pais, orientadores e o mundo afirmam que a faculdade é necessária. Você talvez seja o primeiro da família a obter um diploma universitário. Você começa a se inscrever nas melhores faculdades que consegue. E então acontece. Você é aceito na faculdade dos seus sonhos. E então, você vê a mensalidade. Você fica de queixo caído. Talvez você consiga arrumar um trabalho extra para cobrir isso. Talvez não. Calma lá. Um estudo descobriu que, de 1988 a 2018, a mensalidade em faculdades particulares aumentou em média 129%. As opções mais acessíveis de faculdades públicas, essas dispararam em impressionantes 213%. Antes, era possível pagar a faculdade com o salário de um emprego de verão ou meio período. Isso já não valia para a maioria dos millennials na universidade. Acho que é hora de pegar um empréstimo que não vai afetar seu futuro. Afinal, esse diploma vai te garantir um emprego ganhando uma grana boa, né? Não para a maioria dos millennials. Estudo mostrou que, aos 35 anos, 17% dos baby boomers seguiam carreira prestigiada e bem paga, como direito ou medicina, após a faculdade. Aos 35 anos, apenas 7,3% dos millennials tinham feito o mesmo. Isso é menos da metade. Por que os millennials não conseguem acessar carreiras bem remuneradas, agravando sua carga psicológica? O sistema tornou isso quase impossível, criando uma cultura de esforço excessivo que levou muitos ao burnout. Por que os millennials estão se esgotando? Eles entraram no mercado de trabalho durante uma das piores recessões dos últimos tempos. Os empregos disponíveis eram escassos, salários iniciais eram baixos e as pessoas agradeciam por qualquer oportunidade. O professor de estratégia da Kellogg School of Management, Nicola Bianchi, analisou o que gerou a mentalidade de trabalhar sem parar dos millennials. O trabalho dele mostra como o mercado de trabalho era difícil para os millennials. Quem entrou no mercado em 2010 enfrentou muitos desafios, já que a economia global estava em crise. O desemprego na sua geração variava de 12% a 19% segundo o Pew Research Center. Mesmo tendo um diploma de bacharel em economia, você está pagando milhares em empréstimos todo mês, e tudo o que consegue é um emprego no varejo. Isso mal paga as contas. Depois de alguns anos, surge uma vaga em uma empresa que realmente tem relação com a sua área. E então, bum, você consegue o emprego. Basta ralar por alguns anos e você pode começar a subir na carreira. Logo você vai notar que não está progredindo, assim como a maioria ao seu redor. Por quê? A recessão e seus efeitos tornaram os boomers mais hesitantes em se aposentar de cargos seniores, dificultando ainda mais o avanço na carreira. O resultado foi uma mistura de desesperança e labuta sem fim. Essa é a luta que define a geração millennial e os torna mais propensos a trocar de empresa e carreira. Eles são menos otimistas quanto aos benefícios da lealdade à empresa e à cultura corporativa dos Estados Unidos. Eles trabalham mais e com dedicação para pagar contas e defender seu caminho. Ao contrário do que muitos pensam, millennials não são preguiçosos nem gastam dinheiro à toa. Eles estão sobrecarregados e mais pobres que outras gerações, mesmo com o rápido aumento da produtividade desde a época em que os boomers estavam na força de trabalho até hoje. Entre 1979 e 2021, a produtividade média dos trabalhadores nos Estados Unidos aumentou 64,6%, mas os salários subiram apenas 17,3%. E o seu colega de trabalho de 64 anos no escritório está ganhando muito mais do que você. Na verdade, mais do que você provavelmente vai ganhar tão cedo.
Entre 1979 e 2018, a diferença salarial entre trabalhadores com mais de 55 anos e aqueles com menos de 35 anos aumentou em 61%. Isso não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos. O estudo de Bianchi descobriu que, depois que a Itália aumentou a idade de aposentadoria para 67 anos em 2011, as coisas pioraram para os trabalhadores mais jovens. De repente, só os trabalhadores mais experientes recebiam recompensas. Os demais lutavam para sobreviver. De 1985 a 2019, a idade média dos trabalhadores na Itália aumentou 19%. No mesmo período, qualquer pessoa com mais de 55 anos também começou a ganhar muito dinheiro. Trabalhadores de 56 anos tiveram um aumento salarial de 33%, enquanto os de 65 anos de 53%, mas para aqueles com menos de 35 anos os salários aumentaram apenas 14%. A diferença média de salários entre trabalhadores mais velhos e mais jovens quase dobrou, aumentando em 96%. Não surpreende que os millennials estejam mais esgotados e tristes que os boomers. Diversos estudos mostram que são a geração mais esgotada de todas. Um estudo descobriu que 66% dos millennials relatam esgotamento moderado a alto, em comparação com 39% dos baby boomers, e fica ainda pior. Outra pesquisa com 1.000 funcionários dos Estados Unidos descobriu que 77% dos millennials já experimentaram sintomas de esgotamento, em comparação com apenas 38% dos boomers. Essa diferença salarial, junto com a falta de oportunidades de crescimento, está realmente afetando o estado mental deles, o que obviamente é outra questão da pesquisa, que descobriu que apenas 47% dos millennials classificaram seu bem-estar pessoal como acima da média. 84% dos boomers fizeram o mesmo. Ficaríamos felizes se o valor das casas quintuplicasse e recebêssemos, de longe, os maiores aumentos salariais pouco antes da aposentadoria. Os cientistas não estão apenas supondo que as finanças são a principal causa do estresse e esgotamento dos millennials. A pesquisa Stress in America, da APA de 2023, descobriu que os millennials estão sufocados pelo estresse financeiro. 67% dos jovens de 18 a 34 anos e 63% dos adultos de 35 a 44 anos se sentem completamente consumidos por preocupações financeiras. Já entre os boomers, apenas 13%. A pressão financeira está esmagando os millennials. E embora tenham recebido alguns aumentos bem fracos, isso não se traduz em uma melhor qualidade de vida. A Oxfam descobriu que trabalhadores de 25 a 34 anos estão ganhando cerca de $4.200 a menos do que ganhariam há 30 anos. Isso é em parte resultado do aumento generalizado da desigualdade nos países ricos, algo que já vem acontecendo há um tempo, e da estagnação geral das empresas. Os millennials têm melhor educação que gerações anteriores, mas recebem menos, são mais estressados e possuem mais dívidas. Eles precisam de muito mais dinheiro só para sobreviver, pois têm uma fatia bem menor da riqueza do país do que os boomers tinham na mesma idade. Progresso? Esquece. Mas o Federal Reserve tem outra teoria sobre por que os millennials estão gastando menos. Eles têm menos dinheiro. Os millennials nem estão recebendo os benefícios que eram quase garantidos há apenas alguns anos. De 2000 a 2021, o número de formados na faculdade que receberam plano de saúde oferecido pelo empregador como benefício caiu 22%. Isso criou uma geração muito mais insegura, que hesita em buscar grandes objetivos de vida, como começar uma família. Os millennials também fazem parte da geração sanduíche. Isso significa que muitos estão cuidando tanto de crianças pequenas quanto de pais idosos, e isso adiciona ainda mais estresse. Parte do motivo pelo qual eles são uma geração sanduíche é porque estão esperando ficar mais velhos para ter filhos, para poderem pagar por isso. Isso se deve ao altíssimo custo de vida na maior parte do Ocidente. Hoje em dia, as pessoas demoram mais para alcançar estabilidade financeira. E quando dizemos mais tempo, queremos dizer potencialmente a vida inteira delas. Entre 1980 e 2023, a idade média para o casamento das mulheres aumentou 29%, passando de 22 para 28,4 anos. A idade média para o primeiro filho das mulheres aumentou 23%, passando de 22,6 para 27,9 anos. Apenas 13% dos millennials optaram por casamento precoce e ter filhos cedo. 27% dos baby boomers fizeram o mesmo. Embora isso não seja necessariamente algo ruim para alguns millennials, esperar para casar e ter filhos não é uma escolha, mas sim uma necessidade financeira. Imagine que você é uma mulher millennial de 32 anos querendo ter um filho. Você sabe que terá que voltar rápido ao trabalho após o parto, pois sua empresa oferece pouca licença maternidade
e não é fácil conseguir outro emprego nesta economia. Então você tenta descobrir o custo da creche e começa a ligar para creches na sua região. Você faz uma média com base em todos os valores que ouviu. $2.500 por mês. O custo do cuidado infantil aumentou 220% desde 1990 e nem é totalmente confiável. O relatório Kids Count de 2023 revelou que mais da metade dos pais trabalhadores tiveram que se atrasar ou sair cedo do trabalho nos últimos 3 meses devido a problemas com o cuidado infantil. Ainda pior, 23% desses pais relatam ter sido demitidos por causa desses problemas. Você revê as planilhas de orçamento e percebe que, além de não conseguir pagar o cuidado infantil, pode até perder o emprego por isso. Isso sem contar roupas, berços, mamadeiras e fraldas que você precisará comprar. O Baby Center descobriu que o primeiro ano de custos relacionados ao bebê chega a cerca de $20.400 para os pais. Isso, na maioria das vezes, nem inclui o parto ou a creche. Os custos de criar um bebê podem consumir até 22% da renda familiar e, segundo o Care.com, os pais, em média, podem gastar até 29% das economias com cuidados infantis. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos recomenda que famílias gastem no máximo 7% da renda com cuidados infantis. Por causa desses custos extremos, metade das mães mudou seus planos familiares. 1/4 das futuras mães decidiu ter menos filhos. Os altos custos impactaram todos os aspectos do pensamento dos millennials, inclusive algo tão pessoal quanto dar à luz. Enquanto muitos millennials lutam para sobreviver, outro grupo está melhor do que nunca. E isso porque a desigualdade aumentou rapidamente ao longo dos anos, com o índice de Gini subindo 25% entre 1968 e 2022. Isso gerou grande desigualdade de bem-estar entre os millennials. Por exemplo, trabalhadores de serviços pouco qualificados dos baby boomers ainda podiam esperar uma vida decente. 63% deles eram proprietários de suas próprias casas aos 35 anos de idade. Nesse mesmo grupo, entre os millennials, apenas 42% eram donos de suas casas. Os millennials mais pobres, cerca de 14% no total, na verdade têm patrimônio líquido negativo, em comparação com apenas 8,7% dos boomers. Esse grande abismo de desigualdade fragmenta comunidades e gera ressentimento, frequentemente levando a crime e violência. Com fiscalização policial mais rigorosa, as taxas de encarceramento dos millennials aumentaram muito em relação às gerações anteriores na mesma idade. Mesmo que a taxa de criminalidade nos Estados Unidos tenha diminuído, o que tudo isso significa? Os millennials perderam a fé. Em 2014, o Pew Research Center revelou que só 50% dos millennials afirmaram acreditar com certeza em Deus. 64% da geração X e 70% dos baby boomers disseram o mesmo. Na verdade, 35% dos millennials não têm vínculo com nenhuma religião organizada. Os escândalos na Igreja Católica provavelmente não ajudaram. Isso prejudicou alguns millennials e aumentou a depressão em outros. Muitos, por serem muito independentes, seguem seus próprios caminhos. Psicólogos chamam isso de agnosticismo em relação a marcos de vida. Muitos millennials não acreditam que exista uma idade certa para casar, abrir um negócio ou terminar os estudos. As pessoas estão se casando aos 40 anos, eles estão voltando a estudar aos 30 anos ou mudando completamente de carreira em vários momentos da vida. E isso não os assusta tanto quanto poderia assustar outras gerações. Isso pode ser porque os millennials entraram na vida adulta em meio a ataques terroristas, recessões internacionais e um dos piores mercados de trabalho da história recente. Então, não há nada que o mundo possa jogar contra eles que eles já não tenham visto de alguma forma. Também pode ser porque, segundo os dados da Solstan, os millennials tiveram a maior pontuação entre todas as gerações no traço chamado de ações. A Solstan usa isso para avaliar a abertura a novas experiências, o que ajudará os millennials a lidar com a inédita realidade de nunca se aposentarem. Segundo um estudo de 2015 da American University, falar sobre saúde mental se tornou normalizado entre os millennials. Como cresceram ouvindo sobre ansiedade, depressão e distúrbios alimentares, estão mais abertos a falar sobre seus problemas com amigos ou terapeutas. E, convenhamos, vão precisar disso. Veja como os millennials se encaixam no contexto geral e como cada geração foi moldada de forma única em todas as gerações explicadas em 10 minutos. Ou clique neste vídeo.